Bom, pessoal, o primeiro vídeo que eu postei para vocês estava falando sobre os coeficientes, né? Meu A, meu B e meu C, da minha função do segundo grau, ou equação. Como eu disse a vocês, né? Pode ser falado função ou equação. Se aparecer o f de x, a gente fala de função. Se aparecer um y igual a essa escrita aqui, né? Esse trinômio, aí a gente fala a equação. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente fala o chamado zero da função ou raízes da função, é a mesma coisa, para quando a gente pega a função, né, a parte onde que tem o x, e iguala a zero. Quando eu faço isso, é porque eu quero saber quais são os zeros da função ou quais são as raízes, que é a mesma coisa, uma coisa ou outra. Eles, na verdade, são a mesma coisa. Ou você fala que você quer calcular o zero da função, ou seja, você quer calcular os valores de x, que quando substitui na função ou equação, dá o resultado zero. Para isso, a gente usa a Bhaskara. No livro, pessoal, tem três maneiras, eles põem três maneiras de se calcular a função ou equação do segundo grau, tá? Então, em casa, vocês dão uma lida, completando quadrados, ou se não, fatorando o trinômio, que foi uma forma que eu até comentei no IEM, mas, a princípio, eu vou me limitar a usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas em casa, se vocês quiserem dar uma olhadinha, você tem outras maneiras de resolver a equação do segundo grau, tá certo? Então, para que eu uso a Bhaskara? Para que eu uso a fatoração do trinômio? Ou pode ser também completando quadrado, que é uma outra técnica de você achar o zero da função. Na verdade, pessoal, eu quero saber quais são os valores de x. Por exemplo, aqui, se o meu gráfico for esse, se esse eixo é o x, eu quero saber esses valores aqui de x, porque sabendo esses valores, eu tenho a certeza que quando o x é um desses valores, o meu y é zero. Lembra que sabendo que aqui é um ponto A, por exemplo, e aqui é um ponto B, esse ponto, essa coordenada, é do tipo x' zero. E essa aqui é do x duas linhas zero. Ou seja, ambos eu tenho como y zero, que é justamente o que eu calculo, por isso que é chamado zero da função quadrática. É quando eu igualo a função a zero. Eu quero saber os valores de x, que quando eu substituo, dá o resultado zero, tá certo? Então, vamos pegar uma aqui como exemplo, tá? Bom, observe essa aqui, que é o que a gente tem feito, inclusive, em sala. Eu tenho essa equação, ó, vou calcular a raiz dela ou o zero dela, tanto faz falar uma coisa ou outra, tá? Bom, igualei a zero, tá bonitinho aqui. Se eu aplicar o teorema, a fórmula de Bhaskara, se eu aplicar Bhaskara, eu vou achar como resultado x' menos 1 e x duas linhas menos 5. Não vou fazer isso agora, porque a gente já vai trabalhar bastante isso em aula, mas se você substituir na fórmula de Bhaskara, se você quiser inclusive fazer aí no caderno, raiz de delta, menos b mais ou menos raiz de delta, que é b2 menos 4a vezes c, sobre 2 vezes a. Substituindo, utilizando essa fórmula de Bhaskara, você vai chegar nesses dois valores de x. Que valores são esses? São valores, pessoal, que quando eu substituo aqui, ó, menos 1, quando eu substituo aqui, vai dar zero. Quer ver como é que vai dar? Menos 1 ao quadrado, vai dar mais 1, né? Menos 1 vezes 6, vai dar menos 6. Então, aqui vai dar 1 com menos 6, vai dar menos 5. Menos 5 com mais 5, 0. Então, menos 1 substituído aqui no lugar do x, dá zero. Então, tá certa o meu primeiro x', apesar do livro não colocar, mas aqui a gente pode colocar x' e x duas linhas. Vou substituir agora o menos 5. Eu já substituí o menos 1, vou substituir o menos 5. Menos 5 ao quadrado
mais 6 que multiplica menos 5, mais 5 é igual a zero. Vamos ver se isso é verdade. Menos 5 ao quadrado é 25. Mais 6 vezes menos 5 dá 6 vezes 5, 30, mais com menos, menos. Mais 5 igual a zero. 25 menos 30 dá menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a zero, então está correto. Esses dois valores é o que zera a minha função. São justamente no gráfico, no plano cartesiano, ele corta em menos 5 e menos 1. Tá vendo? Ele corta aqui. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Aí depois eu vou gravar um vídeo sobre o formato da minha parábola, mas a princípio a gente vai ficar só nesse conhecimento.